Pessoal, tudo certo por aí? Conforme a gente tinha prometido, vamos falar um pouquinho sobre a questão das nulidades dentro do processo do trabalho, né? Eu acho que é um ponto importante que a gente precisa finalizar aqui também e que, de forma geral, a gente já vê abordando aí durante a nossa aula normal, tá? Então, nulidade é um processo muito interessante, muito importante e que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do processo. Porque quando a gente pensa em nulidade, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a nulidade ela vai gerar como consequência o cancelamento de todos os atos que haviam sido praticados dentro do processo. Então, quando a gente pensa em nulidade, a gente pensa em algo muito grave, certo? É algo que tem que ser extremamente relevante e que vai gerar um efeito, talvez o efeito mais grave que a gente tem dentro do processo, que é a não prestação da tutela jurisdicional, né? Quando a gente pensa num processo, o caminhar dele, né, da mesma forma como a gente imagina um contrato, um negócio jurídico qualquer, um contrato de trabalho, enfim, a linha do tempo dele, a linha da vida dele, a forma para a qual ele foi criado é produzir um resultado. No caso do processo, é a tutela jurisdicional, certo? Então, a ideia, quando a gente dá início aí a um processo, quando a gente busca a tutela jurisdicional do Estado, é ter um resultado que seja uma aprovação de uma sentença, né? De uma decisão que vai julgar procedente ou improcedente o pedido inicial. Quando acontece algum problema dentro desse caminhar, a gente vai tentar primeiro resolver esse problema, a gente vai tentar de alguma forma extirpar, retirar aquela questão que gerou o problema e preservar a tutela jurisdicional. Agora, se for algo extremamente grave, aí sim, esse ato vai ser inteiramente cancelado e reiniciado. E é aí que a gente tem a nulidade dentro de um processo. Vamos lá. Quando a gente pensa, então, dentro de um processo, quando a gente pensa dentro de um processo a questão da nulidade, a gente pode pensar, antes de chegar nela, em alguns aspectos que são importantes, né? Então, primeiro, a gente tem um ato que, mais do que nulo, seria um ato inexistente. Por exemplo, né, uma sentença que é colocada no processo sem a sua assinatura, né, a assinatura do juiz. Um erro formal gravíssimo, mas que não teria essa sentença por si só não teria validade. Para que ela tenha validade, ela deve ser assinada. Então, é um tipo de falha que é possível de ser de ser suprida, né? Então, a sentença é colocada dentro do processo, eventualmente publicada no processo sem uma assinatura, sem a assinatura do juiz, ela não seria válida, mas a sua validade seria condicionada à assinatura do magistrado. Então, é algo passível de ser suprido. A gente também tem a nulidade relativa, ou seja, a nulidade relativa é um problema de menor gravidade que vai ser alegada, né, que tem que ser alegada pela parte que foi prejudicada, dentro da primeira oportunidade, né? Aqui no slide a gente coloca a intimação fora do prazo, mas eu vou dar um outro exemplo, né? A questão da incompetência territorial, lembra que a gente viu, né? A incompetência territorial é um caso, é uma situação que a gente pode, é uma situação de nulidade relativa, de anulabilidade, a gente pode colocar dessa forma. E para que ela seja alegada, ela deve ser, né, para que ela seja, de alguma maneira, para que haja implicação dentro do processo, vamos colocar dessa forma, ela deve ser alegada no primeiro momento, cabível dentro do processo, que é a exceção de incompetência territorial, que tem que ser alegada lá no prazo de 5 dias após a notificação do reclamado. Então, uma situação que pode ser suprida, se ela não for alegada, vai haver a convalidação dessa competência e o processo corre dessa forma mesmo, né? Não pode ser alegado de ofício pelo juiz. Já a nulidade absoluta é algo de extrema gravidade, algo que pode ser alegado a qualquer momento, né? Por exemplo, uma situação de impedimento do magistrado, né? Por exemplo, a ausência de notificação. Aqui a gente coloca a citação, mas notificação do juiz, notificação do reclamado dentro de um processo trabalhista, né? Então, são situações de extrema gravidade que vão gerar um problema muito sério dentro de um processo, um vício que não dá para a gente corrigir, e quando isso acontece, não há outro caminho.
processo vai ter que ser anulado, né? O processo vai ser cancelado, vai começar tudo de novo. E eventuais irregularidades, eventuais falhas formais, um erro de digitação, um documento que é anexado de maneira incorreta dentro do processo, enfim, erros menores, que são essas irregularidades, né? Que não vão comprometer o andamento do processo, simplesmente eles vão ser corrigidos, certo? Isso aqui são situações que comumente acontecem dentro do processo e que não vão gerar maiores danos. A partir disso, galera, o que a gente tem que entender, né? Quais são os principais aspectos. Primeiro, para a gente ter reconhecida a nulidade, deve haver um efetivo prejuízo para a parte, certo? Deve haver um efetivo prejuízo. A nulidade, em regra, deve ser alegada no primeiro momento, né? Sob pena de convalidação. Isso principalmente quando a gente pensa nas situações aí relacionadas à anulabilidade, né? Quando a gente pensa em nulidade, em razão da gravidade aí do ato, ela pode ser alegada a qualquer momento. Um ponto importantíssimo: a nulidade tem que ser alegada ou pelo juiz ou pela parte prejudicada, mas não pode ser requerida como forma de benefício da parte que deu causa a ela, né? Imagina lá o requerente, ou melhor, o reclamante indica o endereço incorreto do reclamado, ele vai ser notificado, para que ele possa ser notificado e essa notificação não acontece, e por algum motivo ele alega lá, pede a nulidade desse processo porque a notificação do reclamado não aconteceu. Ele não pode pedir essa nulidade porque ele mesmo deu causa a ela, né? E outra coisa, além do prejuízo efetivo, tem que ser algo muito grave, deve-se demonstrar, né, a necessidade de se cancelar todos os atos processuais dali para trás, né, para que ela tenha efeito ex tunc, né, para que ela possa retroagir. Caso não seja comprovado esse prejuízo, os atos que forem que não tiverem a comprovação de prejuízo concreto para a parte, eles vão ser válidos, certo? Isso como forma até de garantir a celeridade e a economia processual. Então, isso é importante, né? Nulidade é algo grave que só vai ser alegada, vai ser reconhecida se realmente ficar constatado o prejuízo para a parte. E, por fim, né? Não menos importante, né? Para a gente destacar, não menos importante, a nulidade, pessoal, ela vai gerar como consequência, né, um efeito cascata. Então, a partir do momento que o ato é decretado, né, declarado nulo, todos os atos ali anteriores, né, ou subsequentes também vão ser declarados nulos, exceto, né, se ficar comprovada a ausência total de prejuízo para a parte. Então, essa figura que está aí é bem interessante, é mais ou menos um efeito dominó. Agora, se ficar demonstrado que não houve efetivo prejuízo dos atos anteriores, visando a garantia da economia processual, esses atos vão ser mantidos, vão ser preservados. Certo? Então, pessoal, era esse panorama bem rápido que eu queria passar para vocês sobre nulidade dentro do processo de trabalho. Então, pessoal, finalizada essa questão da nulidade, a gente conclui aí a questão da matéria que a gente tinha, né, proposto a vocês. Evidentemente, todo esse conteúdo vai ser cobrado na prova até aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço, gente. Valeu!